Olá, mais uma vez, catequistas, padres, diáconos, seminaristas, religiosas e religiosos da nossa querida Diocese da Campanha. Estou aqui mais uma vez com vocês, eu, catequista Pedro, da equipe dos assessores da catequese diocesana. Dando continuidade a esta nossa série de pequenos vídeos para compreender os processos pelos quais estão passando a nossa catequese diocesana, vamos falar agora um pouco sobre tempos e etapas. Se a nossa catequese está em mudança, queremos compreender como está se dando essa mudança, o que inspirou essa mudança, qual é o pano de fundo, qual é o caminho pelo qual a nossa catequese está trilhando. A fim de realizar todo esse processo de mudança no modo de se fazer a catequese, a Igreja buscou inspiração na forma como os primeiros cristãos realizavam os seus itinerários catequéticos. Buscou inspiração no catecumenato. Podemos dizer que, na Igreja primitiva, o catecumenato constituía-se como um modo pelo qual a comunidade cristã acolhia aqueles que demonstravam o desejo de abraçar a fé em Jesus. Este processo, lá das nossas primeiras comunidades cristãs, pode ser entendido como uma escada, na qual cada degrau é um tempo a ser vivido. E cada lance que une os degraus é uma etapa que celebra a passagem de um tempo a outro. Ao todo, o catecumenato era constituído por 4 tempos e 3 etapas. Recordando a realidade das primeiras comunidades cristãs, o catecumenato era abraçado por pessoas adultas e também, algumas vezes, por crianças, adolescentes, filhos destas pessoas que abraçavam o catecumenato. Porque não raras vezes esta experiência era vivida por uma família em conjunto. A família abraçava a fé, os pais com os seus filhos, os adultos com as crianças que com eles conviviam. Assim, quando nós falamos desta pequena escada com 4 tempos e 3 etapas, nós estamos falando de algo que, no primeiro vídeo, nós já chegamos a explicitar brevemente e queremos agora recordar. Quando falamos em 4 tempos, nós estamos falando do tempo do pré-catecumenato, do catecumenato, da purificação e iluminação e da mistagogia. São os 4 tempos. E eles são unidos por 3 etapas. Estas 3 etapas são celebrações que marcam a passagem de um tempo a outro. Ou, se quisermos usar uma outra analogia, essas etapas, elas alinhavam, costuram, unem, fazem a transição de um tempo a outro tempo. Mas, antes de falarmos sobre cada um dos tempos, é necessário que nós nos voltemos sobre a própria ideia, esta ideia de tempo. Quando falamos aqui de tempo, não estamos nos referindo ao tempo cronológico, ao tempo marcado pelo relógio, mas nos referimos a uma outra forma de compreender o tempo. Nós, cristãos, várias vezes já ouvimos essa expressão, a expressão kairos. Kairos como expressão que traduz o tempo da graça. Quando nós nos referimos na catequese a tempos, nós nos aproximamos muito mais da compreensão de kairos do que da compreensão de cronos. Não é um tempo implacável que nos devora, que quase que nos persegue,
um tempo que escorre pelo vão dos nossos dedos. Não. Mas é um tempo de experimentarmos a graça de Deus. Este tempo que não tem uma medida exata em termos cronológicos ou de métrica humana, mas que pode ser um pouco mais breve ou um tanto quanto mais longo, a depender da experiência que é vivida. Este tempo, ele pode variar cronologicamente para mim ou para você. Cada um de nós vive, experimenta a graça de Deus na sua vida de um modo, de uma forma. E o modo como eu a experimento, o modo como você a experimenta, o modo como os nossos catequizandos fazem essa experiência, não se trata de um modo necessariamente melhor ou pior. É neste ponto que nós precisamos, a princípio, fixar a nossa atenção. Se nós falamos de uma catequese com inspiração catecumenal, o tempo cronológico não pode ser a nossa primeira marca. Nós não podemos ficar amarrados em uma duração cronológica do processo. É claro que nós não podemos esquecê-la, apagá-la, negá-la, fingir que ela não existe. Mas esta compreensão não pode ser o nosso ponto de partida, mas sim o experienciar. Se for necessário para este ou aquele catequizando um tempo cronológico mais longo para experimentar, para fazer esta experiência na sua vida, por que não? A catequese está aqui justamente para colaborar para que isso aconteça, para que este encontro com a pessoa de Jesus seja cada vez mais marcante e significativo na vida das pessoas. Assim era nas primeiras comunidades, porque embora tenha-se, os estudos nos mostram que as comunidades se organizavam nestes 4 tempos e 3 etapas, não há como nós dizermos que os 4 tempos tivessem uma duração cronológica exata e igual em todas aquelas primeiras comunidades. E isso nos ajuda a entender algo que nos é questionado enquanto equipe de assessores, equipe diocesana, e continuará, é claro, a ser questionada. Mesmo porque todos os questionamentos sempre são bem-vindos, pois nos ajudam a refletir. Por que a catequese na nossa diocese dura tantos anos, enquanto na diocese vizinha ou em alguma diocese de um outro estado do nosso país dura um tempo completamente diferente? Nós, enquanto catequese da diocese da Campanha, em comunhão com o nosso bispo diocesano, buscamos compreender aqui na nossa realidade, na realidade sul-mineira, na realidade das paróquias da Diocese da Campanha, o que podemos fazer para colaborar com os nossos catequizandos para que eles façam de fato uma experiência de encontro com a pessoa de Jesus. O que a nossa realidade social, o que a nossa realidade cultural permite e também necessita que nós, enquanto igreja, façamos com essas pessoas, para essas pessoas. É por isso que pensamos em estruturar a catequese do modo como ela está, do modo como nós a apresentaremos. Isso não quer dizer que as dioceses ou outras realidades que fazem o processo catequético de outro modo o façam de maneira pior ou melhor. Não caberia aqui a nós avaliarmos isso, mas de buscar traduzir esta ideia, que fazemos em nossa Diocese da Campanha algo que busca atender à nossa realidade diocesana, algo que procura ir ao encontro daquilo que as nossas comunidades vivenciam. Já há algum tempo surgiu o seguinte questionamento:
A catequese na nossa Diocese da Campanha se inicia muito tarde, pois em algumas de nossas paróquias, a catequese da comunidade se iniciava apenas aos 10 anos de idade. Algumas famílias, catequistas, padres, questionavam a equipe diocesana nesse sentido. Não seria iniciar a catequese com 10 anos muito tarde, uma vez que hoje as crianças já estão pela força da lei na escola desde os 4 anos? A catequese com a mensagem de Jesus chegaria na vida dessas crianças 6 anos depois? Mas, do mesmo modo, questionava-se o seguinte: a catequese vai iniciar mais cedo para terminar mais cedo? E a adolescência? Período tão complexo, conturbado, no qual muitas famílias têm dificuldade no acompanhamento da vida dos seus filhos, no acompanhamento da vida de fé de seus filhos. A catequese se encerraria no início da pré-adolescência e não acompanharia as famílias ao longo da adolescência? Seria de fato, então, começar mais cedo para terminar mais cedo? Chegou-se então à compreensão de que, de fato, era preciso começar mais cedo. Começar aos 10 anos era começar tarde demais. Mas não poderíamos abandonar a adolescência, que já foi tão abandonada por outros organismos da sociedade. Era preciso que nós, enquanto igreja, oferecêssemos o nosso apoio às famílias na educação da fé de seus filhos adolescentes. Deste modo, nós então propomos um itinerário que se inicie um pouco mais cedo, para acompanhar as crianças ainda perto dos seus 7 anos, mas que continue ajudando as famílias no acompanhamento de seus filhos adolescentes até aproximadamente os 14 anos. Assim como na vida, ao longo do nosso itinerário catequético, há tempos mais longos e tempos mais curtos cronologicamente, a depender do objetivo que ele possui, da pessoa que o vivencia, da realidade em que se está inserido. Com isso, procura-se romper com a ideia de etapas estanques, organizadas sempre em períodos anuais, assim como acontece com as séries escolares. E procura-se romper dessa forma também com qualquer resquício que possa haver de uma catequese fragmentada, em que os conteúdos abordados são aparentemente repetitivos, em que não há uma conexão entre a fé e a vida, e que a celebração dos sacramentos era vista apenas como uma conclusão de uma etapa, quase que uma formatura, e não uma celebração constante da fé abraçada e professada. Esta compreensão de tempos e etapas. Tempos que vão acontecendo, sejam eles mais longos ou mais curtos, a depender do que é vivenciado. E etapas que vão entrelaçando, alinhavando, unindo esses tempos e fazendo acontecer este processo de aproximação da pessoa de Jesus, de encontro com a pessoa de Jesus e de transformação da vida dos nossos catequizandos. Este foi o nosso segundo vídeo, o nosso segundo passo nessa série de vídeos de pequenos encontros na compreensão da catequese com inspiração catecumenal com crianças e adolescentes aqui na nossa Diocese da Campanha. Mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso para você essa reflexão. Nos encontramos num próximo vídeo. Um abraço da nossa equipe diocesana da catequese e também da equipe de assessores da catequese. E até a próxima. Deus nos olha,